incêndios, inundações, secas, acidentes aéreos e terrestres, epidemias, pandemias, fome, guerras, tragédias que assombram a humanidade. E a pergunta que não quer calar é: aonde está Deus em meio a todas essas tragédias? Em meio ao sofrimento, em meio à perda dos entes queridos, aonde está Deus? Voltando à nossa reflexão, 3 pontos essenciais é muito importante para que possamos ter a base do conteúdo do que vamos abordar aqui agora. Sim, primeiro ponto essencial, a consciência universal. É o diálogo do ser humano com Deus, com o nosso Criador. Ou seja, é quando conversamos aparentemente sozinho, que não estamos falando sozinho. É a voz do nosso Criador. É um dispositivo de comunicação que temos. Assim é o meu entendimento. Para que possa nos orientar, para que possa conversar conosco, nos orientar que caminho seguir e que possamos fazer a coisa certa. O segundo ponto, também essencial, são os créditos, a credibilidade que nós damos a esses bons conselhos. A nossa convivência, o nosso agir, o nosso andar. Qual é o nível de valor que você dá quando nós recebemos conselho para agir e fazer as coisas certas e as coisas boas? Sim, esse é o segundo ponto essencial. Aquele que fala conosco, mas nós estamos na nossa zona de conforto. Parece que estamos insensíveis à dor do próximo. Esse é o do dia a dia, é o corriqueiro. É a hora que nós vivemos o dia a dia, mas que nós parece que estamos insensíveis às dificuldades alheias. O terceiro e último ponto, esse é um ponto essencialíssimo para que possamos então praticar as coisas boas. Chama-se esse ponto, eu dei o nome dele de sentimento de Deus. A manifestação, ele é manifestado em você. O sentimento do Criador, a preocupação, a responsabilidade, o compromisso que ele tem com a sua criação, a provisão, a necessidade na hora que precisa realmente ter uma provisão do seu Criador. Então esse é o terceiro ponto manifestado. Agora o mais interessante é quando se manifesta esse terceiro ponto, nós somos envolvidos por um desejo. Por que eu quero dizer desejo? É porque eu acho que o nosso vocabulário, ele falta palavras para expressar o que nos impulsiona quando, então, esse sentimento de Deus manifesta em nós, esse sentimento aflorado. Ele não é uma coisa comum, é algo que grita, é algo que nos impulsiona. Por isso eu escrevi desejo. É algo que nós desejamos fazer a qualquer custo e não olhamos para as nossas consequências. Sim. Como nós podemos chamar esse sentimento? Me ajude aí. Amor? Será que amor seria um sentimento, o nome correto? Compaixão? Será que compaixão seria a coisa certa a ser chamada? Instinto? Será que seria piedade? Senso de comunidade? Altruísmo? Ou o nosso vocabulário realmente não existe palavra expressiva para tal sentimento? O que leva uma pessoa a salvar a vida alheia não temendo a perda da sua? Diz para mim, o que leva essas pessoas a não temer a sua própria vida
para ajudar a vida alheia. Sim, é algo que parece que está implícito em nós. É algo mais forte que nós. É algo que eu chamo de Deus. É algo que eu chamo da presença do Criador. Porque se isso não for Deus, o que é então? Veja bem, Irena Schindler, ela salvou milhares de crianças no gueto de Varsóvia, na Polônia, na época da Segunda Guerra Mundial. Ela não preocupava com a sua vida. Um assistente social que salvou em meio a dejetos ali, as mães do gueto entregavam as crianças e ela salvou mais de 3.000 crianças sem pensar na sua própria vida, sem pensar em ser pega, ser molestada, ser torturada. E quando olhamos para o empresário Oskar Schindler, sim, empresário que salvou a vida de mais de 1.000 judeus, gastando todas as suas economias comprando judeu, para livrá-los e salvar da câmara de gás em Auschwitz. Sim, se isso não for Deus, comente comigo aí, o que é Deus? Se é Deus que estava lá ou não? E o que dizer? O que dizer dos meios de comunicação que se mobilizaram e pararam Estados Unidos da América em um único propósito: salvar uma criança de 1 ano e 8 meses que caiu dentro de um poço desativado, retirando-o após 58 horas. Sim, isso não for Deus? Diz para mim aqui nos comentários, comente, o que então é Deus? O que moveu as pessoas desse país inteiro a se mobilizarem na salvação dessa criança? Pessoas nas lanchonetes, nos postos de gasolina, nos seus trabalhos, nas suas residências, no trânsito. O trânsito parou. Todas essas pessoas unidas, pronta, em prol do salvamento de uma criança de 1 ano e 8 meses. Se isso não for Deus, parar um país para salvar uma vida de 1 ano e 8 meses, o corpo de resgate, todos os profissionais, pessoas voluntárias, até inventores foram envolvidos na salvação da criança. Se isso não é Deus gritando nos trilhões de células vivas para preservar a humanidade, então responda para mim o que é Deus. Sim, entendo que isso é Deus. Mas Maria Eumilson, talvez você me pergunte, mas Maria Eumilson, e quanto aos mortos? Então você chora as lágrimas de Deus. Sim, lágrimas de um sofrimento de morte. Você deseja estar no lugar dela, ou seja, você deseja estar no lugar da pessoa, porque você é o responsável para salvá-la. Você se sente responsável para salvá-la. Você se sente na responsabilidade de Deus. Sim, esse é um sentimento de um bombeiro, quando a vítima não é salva com vida, depois de todo o seu esforço investido no resgate. Sim, vou repetir, lágrimas de Deus chora um bombeiro, quando a vítima não é resgatada com vida, depois de todo o seu empenho e seu esforço para salvar aquela vítima em apuro. Sim, esse também são as lágrimas de um médico que perde o seu paciente por uma enfermidade. Consequentemente, são as lágrimas de um voluntário que se dedica tanto, abandona tudo, arrisca sua vida, mas na hora do resgate, talvez no último segundo, ele perde então a pessoa, levada por uma correnteza forte de uma enchente, ou às vezes despenca de um barranco, alguma coisa do tipo. Sim, ele sente que queria estar
no lugar daquela pessoa. Mas quando tem êxito e gratidão, que maravilha! Sim, que maravilha, porque o êxito e a gratidão é mútuo. Trilhões de células, mais uma vez eu repito, trilhões de células se alegram em ambas as vidas, tanto o resgatado quanto o que resgatou. E aí há uma grande alegria nos céus e no Criador. Isso é Deus. Sim. Se tudo isso que eu disse para você não for Deus, então me explica. Comente. Como você então vê Deus agindo em meio às tragédias humanas? E no final de tudo, para nós finalizarmos, eu quero lembrar da parte final do filme do Resgate de Jéssica, onde tinha um voluntário limpando ali toda aquela sujeira que aconteceu no resgate da menina. E então chega uma repórter da TV e pergunta: Senhor, você ajudou no resgate? E diz para mim, qual é o seu nome? Ele disse: moça, aqui não teve nome, mas aqui teve pessoas que se uniram para praticar o bem. Se isso não for Deus, então me explica. Comente aqui. Essa é a nossa reflexão de hoje. Você que esteve comigo até o final desse vídeo, eu peço, se você não é inscrito ainda, inscreva. Nos ajude para que essa família de reflexão possa crescer nesse canal. Já são 728 inscritos no canal. Dê um like se você gostou. Dê um dislike se você também não gostou. Ok? Mas participe para que esse vídeo possa ser visto pelo YouTube como relevante, para que possa então alcançar mais pessoas. Espero que essa reflexão ajude a você, de alguma forma, tenha contribuído para você. Ok? O meu nome é Mário Milson Ribeiro. Eu sou um homem eclético. Gosto de caminhar por caminhos que às vezes a ciência, os teólogos, os bíblicos não caminham. Ok? Num caminho simples, de homens simples, de pessoas simples, mas com uma percepção de vida. Beijo no seu coração. Um abraço bem forte daqueles que enforcam, mas não matam. Até o próximo vídeo. Fui!